E esse aumento, se nós então, entendendo de uma forma bastante aberta, bastante ampliada, ele melhora a vida do cidadão em vários sentidos, porque não é só naquilo que é resultado direto dos institutos, mas até em todos os outros resultados indiretos. Digamos que a partir daí, o professor Sinato mencionou o ganho ambiental, que parece que é inquestionável, e outros ganhos, como por exemplo, eu não posso deixar de lembrar a questão da saúde, são 122 institutos, é isso? Isso. Aproximadamente 40 na área da saúde. Um terço é na área da saúde. Ou seja, se nós só começarmos a pensar nos ganhos que vão ser diretos, por exemplo, quando o professor fala no tratamento de um estente, dá para avaliar qual é o significado disso, tá certo? A agregação de valor que existe para termos de ganho de tempo de vida, de qualidade de vida, para a própria, eu não sei se exageraria, mas até na questão da própria colocação da parte do médico, do trabalho médico. Sem dúvida. Enfim, dos gastos médicos, afinal, quando se fala em prótese, ou seja, o valor agregado direto, 80% já é altamente significativo, mas eu fico imaginando, eu nunca consigo deixar de pensar dessa forma, são nos ganhos indiretos que talvez não, eles até não obrigatoriamente podem constar nas definições de objetivos diretos do projeto, porque o que importa é mostrar o objetivo direto do projeto, como foi explicado pelos dois e que nós vamos ainda estender. O que existe no caso agora é olhar dessa forma. Primeiro, eu peço licença para fazer esse parênteses. Este programa, e o professor Israel já sabe, que ele já nos honrou com a presença, ele busca mesmo fazer cada vez mais clara a importância dessa ponte, Israel. Essa ponte entre a universidade e o setor produtivo, entre a academia e os negócios. Nós sabemos qual é a distância que separa o Brasil dos outros países, como foi muito claramente dito, muito menos dotados do que nós e que estão na nossa frente. Bem, olhando agora do ponto de vista prático, professor Sinato, no caso, para falar da seção de São Paulo, existem várias universidades do Estado, ou algumas, melhor dizendo, universidades do Estado que fazem parte do Instituto. Perfeitamente. São 3 grupos de pesquisa muito fortes. Um deles sediado em São José dos Campos, né, que trabalha fortemente vinculado à indústria aeroespacial, né, por sua localização e por sua competência. Um grupo na Universidade de Campinas e na Universidade de São Paulo. E esses 3 grupos, né, eles, com maior ou menor intensidade, eles trabalham fortemente no momento para transformar a ciência em PIB, ciência e riqueza. Que nós temos como o professor Israel falou, nós temos um investimento enorme do governo federal em ciência e o que precisa é que esse investimento ele se transforme mais efetivamente, com maior rendimento, né, em riqueza para a população. Então, um dos resultados que foi mencionado é na área de biomédicas, né, e eu gostaria de mostrar, de comentar que esse é um investimento extremamente necessário. Nós podemos ver aqui pela composição dessa reunião que a população envelhece. A população ela envelhece progressivamente. Todos nós sabemos que a tendência é de vidas cada vez mais longas. E o corpo humano ele não foi preparado, né, para resistir tanto tempo. Essa longevidade. A essa longevidade. Então, são cada vez mais frequentes as necessidades de troca de componentes, né, de próteses, especialmente as voltadas ao movimento. E como foi mencionado também, essas próteses coronárias, elas, ao longo do tempo, elas se desgastam, elas sofrem fadiga e elas precisam ser substituídas. E o desconforto é fantástico, né? A pessoa precisa ser operada, ser aberta, precisa trocar a peça. Então, melhorar esse tipo de componente, né, que são, como foi mencionado, na área de biomédicas, na área de biologia, né, tem que ser uma missão estratégica do país, se preparando para que quando uma fração importante da população precisar desses componentes, nós termos no país a capacidade industrial e não fabril, como foi mencionado, não fabril, de fazer esses componentes. Então, já são milhões de pessoas que necessitam de prótese. No futuro, serão dezenas de milhões. E nós teremos que reter essa riqueza aqui no país.
Então isso é um benefício Imenso. perfeitamente tangível e imenso. Um outro, eu tive um exemplo muito feliz numa das aulas que eu ministrei aqui, com muito prazer aqui em Campinas. Então, um jovem engenheiro, ele trouxe... Aqui em Caxias. Aqui em Caxias. Sim. Ele trouxe 3 serras muito simples, né? Todas revestidas, recobertas com suas superfícies com tratamentos, vamos dizer assim, até bonitos, né? E quando questionado, eu questionei, falei, como são esses revestimentos, qual é a qualidade dele, quanto tempo dura uma serra dessa? Então, ele que trabalha numa pequena empresa, ele não tem como responder essas perguntas. E aí eu vejo aqui em Caxias do Sul uma grande oportunidade, né, de interação da Universidade de Caxias do Sul, via o Instituto, com esse enorme parque de pequenas empresas. Então, melhorar essas empresas, torná-las mais resistentes à chegada de competidores estrangeiros, em grande medida, poder qualificar os componentes, as ferramentas, os equipamentos que essas empresas já têm, preparando-as para o futuro que inexoravelmente chegará, que é da competição muito acirrada com empresas do Oriente, China, etc, etc. O mundo, na verdade. Né? O mundo, na verdade.